Lao Tse, o sábio que escolheu o silêncio para ensinar o mundo. A vida de Lao Tse começa envolta em neblina, como tudo o que pertence ao mistério. Diz a tradição que ele nasceu com cabelos brancos, como se tivesse vindo ao mundo já carregando a idade do tempo. Talvez seja mito, talvez seja metáfora, mas para um homem que ensinou que o real não precisa ser visto para existir, isso parece adequado. Ele nasceu na China, por volta do século VI a.C., em um período de desordem política e transformações profundas. O país vivia guerras entre reinos, disputas de poder, violência, fome. E no meio desse caos surge um homem que pregava exatamente o contrário: a harmonia, o fluxo, o caminho da simplicidade. Lao Tse serviu como arquivista e guardião da Biblioteca Imperial da dinastia Zhou. Seu trabalho era silencioso, solitário, quase invisível e absolutamente perfeito para um espírito que preferia observar a governar. Enquanto outros buscavam poder, ele buscava sentido. Enquanto ministros disputavam status, Lao Tse decifrava padrões na natureza, nos gestos, nos ciclos. Ele via algo que ninguém mais via, que o mundo não era feito para ser conquistado, mas para ser compreendido. Que o ser humano adoecia porque lutava contra o fluxo natural das coisas. Que o equilíbrio não está na força, mas na entrega. E foi nesse período que ele concebeu seu grande princípio, o Tao, o caminho. O Tao não é uma estrada, não é uma regra, não é um destino. O Tao é o movimento invisível que sustenta o universo. É o curso da água, é a queda suave de uma folha, é o silêncio entre duas respirações. Lao Tse não queria ser mestre, mas o mundo precisava de um. A lenda conta que Confúcio, já famoso como mestre moral e político, certa vez visitou Lao Tse para pedir orientação. Confúcio acreditava que a ordem só viria da disciplina, da hierarquia, das virtudes ensinadas com rigor. Lao Tse sorriu levemente. Dizem que ele quase não falava e lhe disse: abandone sua arrogância e sua ambição. Aquele que é grande parece pequeno, aquele que é sábio parece simples. Confúcio saiu desconcertado. O encontro marcou a diferença entre as duas grandes vertentes da filosofia chinesa. Confúcio queria organizar o mundo. Lao Tse queria entender o movimento natural do mundo, sem tentar controlá-lo. Com o tempo, Lao Tse percebeu que a China estava afundando na violência e na fome de poder. Suas palavras não eram ouvidas, seus conselhos eram ignorados pelos governantes. E então ele tomou a decisão mais radical da história da filosofia: partir. Montou um búfalo, não por ostentação, mas por lentidão. Lao Tse acreditava que a pressa destrói a clareza. E seguiu em direção ao oeste, rumo às montanhas que cercavam o reino. Ele não buscava reconhecimento, não buscava seguidores, não buscava deixar nada para trás. Apenas obedecia ao Tao, o movimento silencioso que guia quem está pronto para ir. Ao chegar à última fronteira do reino, encontrou Yin Shi, o guardião do portão. Quando viu aquele ancião de olhar profundo e presença serena, Yin Shi percebeu que não era um homem comum. Ele disse: antes que você parta para sempre, deixe algo ao mundo. Lao Tse não queria escrever. Ele acreditava que palavras limitam aquilo que é infinito. Mas, diante do pedido sincero de Yin Shi, cedeu. Pediu apenas uma mesa, uma tigela de água e alguns dias de silêncio. Assim nasceu o Tao Te Ching, provavelmente o livro mais enigmático e transformador da história. 81 capítulos que mudaram o pensamento humano para sempre. O Tao Te Ching é uma obra que não explica, aponta, não determina, sugere, não ensina, convida. Entre suas ideias centrais, a força está na suavidade. O sábio age sem esforço. O mundo pertence a quem não tenta possuí-lo. Quanto mais rígido, mais fácil quebrar. O vazio é tão importante quanto o que preenche. O bem verdadeiro é silencioso. E a frase que talvez resuma tudo: aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Ao terminar de escrever, Lao Tse entregou o manuscrito a Yin Shi. E então, desapareceu. Nenhuma história posterior o descreve, nenhuma tradição o registra. Nenhum discípulo o seguiu pelas montanhas.
Lao Tse dissolveu-se no próprio caminho que ensinava. Lao Tse nunca buscou seguidores, nunca pediu templos, nunca exigiu dogmas. Mas suas palavras atravessaram milênios. O taoísmo nasceu dele. As artes marciais internas nasceram dele. A medicina chinesa bebeu de sua visão do equilíbrio. A filosofia oriental se alicerçou em sua harmonia. Até psicólogos modernos se inspiram em suas ideias de fluidez e entrega. E mesmo quem nunca ouviu falar de Lao Tse, vive suas ideias sem saber, quando prefere a gentileza à força, a simplicidade ao excesso, o silêncio à confusão. Lao Tse significa velho mestre. Talvez nem fosse seu nome. Talvez tenha sido apenas um título. Talvez ele tenha preferido permanecer desconhecido para lembrar que o ego não é o protagonista da sabedoria. Ele virou mito não porque buscou grandeza, mas porque viveu tão profundamente o caminho que se tornou parte dele. A sua biografia termina onde realmente começa, no silêncio, no mistério, no movimento suave das coisas que não precisam ser explicadas para serem verdadeiras. Lao Tse desapareceu, mas sua filosofia continua aparecendo em cada momento em que a vida flui, apesar de nós. Siga o canal da Viagem ao Centro da Alma. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Siga no Instagram, TikTok e Facebook. Só buscar pelo Viagem ao Centro da Alma. Até o próximo vídeo!